Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações, que Ele possa nos amparar e sustentar nessa tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. Bom dia também aos irmãos que nos acompanham pela internet. É sempre um prazer estar aqui na casa de Leon Denis para divulgar doutrina espírita. É uma casa muito querida, porque há tantos anos eu venho aqui, sempre na lembrança do companheiro altivo, o primeiro que teve a coragem de me convidar para fazer palestra fora da instituição que eu fazia, e o carinho com que sempre sou muito bem recebido aqui nessa casa. Eu fico muito agradecido por esse carinho. E eu gosto muito dessa reunião de sábado de manhã. Eu acho que é uma das reuniões mais light que a gente possa ter. Porque o dia está começando, é um início de um fim de semana, muita gente não trabalha, e a gente está assim mais predisposto a buscar informações, a novas reflexões. E é uma escolha difícil estar aqui sábado de manhã. Eu acho difícil porque isso demonstra uma maturidade espiritual muito importante. Porque sábado de manhã normalmente tem muita coisa para fazer. Do dia da semana, então, é o carro, é o óleo para trocar, é alguma coisa para adiantar em casa. E a gente, os supermercados estão cheios. Não estão tão cheios assim, porque a coisa está meio dura, né? Mas a gente tem sempre muita coisa para fazer sábado de manhã. E nesse leque de opções, escolhermos buscar esse tipo de atividade que é o crescimento espiritual, já demonstra uma maturidade espiritual muito significativa. Significa que estamos no caminho certo. Se vamos chegar lá, vai depender do nosso esforço e da nossa força de vontade. Mas nós já estamos começando, como Jesus disse para Marta e Maria, naquela colóquio lá na casa, né? Marta, Marta, o mundo é cheio de tentações, o mundo tem muitos chamativos, mas Maria está fazendo a escolha correta. E nós estamos fazendo a escolha correta. E o tema hoje é extremamente instigante, porque esse capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 6 da parte 2ª, onde Kardec, através das suas perguntas inteligentes, racionais, ele investiga o lugar para onde a gente vai e de onde a gente veio, que é o mundo espiritual. Nós somos espíritos imortais, temporariamente, num corpo de carne. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E isso é muito importante, isso é muito significativo, porque nós agimos aqui com um código, ou com um conjunto de crenças e valores que vão nos norteando as escolhas e as decisões. E esse conjunto de crenças e valores, que são os nossos paradigmas, os nossos modelos mentais, é a forma como nós reagimos aos eventos externos, eles são fundamentais na determinação do nosso futuro. Através das nossas escolhas, nós estamos determinando as consequências, a qualidade do nosso futuro, em qualquer escolha que a gente faz, a gente está antecipando o futuro. Então, quando eu escolho, por exemplo, me dedicar a um vício, aquela escolha momentaneamente, ela pode trazer um prazer. Então, a busca do prazer leva a pessoa a buscar um vício. Porém, esse prazer, ele pode ter consequências danosas no longo prazo. Esse prazer pode me trazer uma doença ou um tipo de desconforto mais à frente. Eu gosto de falar de comida, de gula, porque não só porque sou guloso, como também comida ninguém fica preocupado muito agora com as escolhas que faz. Tá? Mas quando a gente escolhe, por exemplo, uma alimentação mais pesada, uma alimentação de frituras, de gorduras, que para quem gosta é gostoso, você está automaticamente tendo um prazer naquele momento, mas está comprometendo
muitas vezes de forma inconsciente, a qualidade da nossa vida futura, porque o nosso corpo vai começar a ficar empapuçado de gordura, entupir artérias, e mais à frente, lá vem um colesterol alto, lá vem um triglicerídeo, lá vem uma pressão alta, um diabetes, que são consequências, muitas vezes, da escolha da alimentação que a gente fez. E aí alguém pode perguntar, poxa, mas eu estou escolhendo passar mal mais à frente? Sim, no momento em que a gente não avalia no leque de opções as consequências daquela escolha. E como nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne, as nossas escolhas no mundo material, elas têm continuidade na sua responsabilidade, na continuidade da existência, na vida espiritual. E muitas vezes não levamos isso em consideração. Porque se levássemos isso em consideração, nós não veríamos no noticiário as barbaridades que a gente costuma ver. De pessoas em cargos de alto escalão desviando dinheiro da merenda escolar, desviando dinheiro da saúde para comprar apartamento em Miami ou coisa que o valha. Isso tem uma consequência aqui complicada? Muitas vezes sim. Aliás, o noticiário econômico e político já está mais no policial. Mas muitas vezes não. Muitas vezes, dentro de um código de leis que normalmente são estabelecidas pelos poderosos, a pessoa consegue driblar lá nos meandros da lei e não sofrer consequência nenhuma. Pelo contrário, ter uma vida material maravilhosa. Desfrutando de desvios e de verbas que causaram danos severos a muitas pessoas. Isso tem consequência. Pode não ter consequência nessa vida, mas tem consequência na continuidade da existência. E quando a gente fala de escolha de provas, nós não escolhemos só as nossas provas quando nós desencarnamos e vamos para uma colônia maravilhosa e ficamos lá assessorados ou com mentores como Emmanuel, André Luiz. Isso é para espírito que não é exatamente a nossa praia. Não sei vocês. Tá? Dá para perceber que um Chico Xavier, um altivo, nosso querido amigo, tem uma bagagem de realizações no mundo material que lhes permite uma ida para uma erraticidade de uma qualidade diferente da grande massa de nós, daqueles que nós aqui estamos. Nossa vida, nossas tarefas, nem sempre são das mais de melhor qualidade para atingir um padrão espiritual elevado. Eu tinha um amigo, só que desencarnou, não deixou de ser meu amigo porque desencarnou, palestrante, que ele dizia uma coisa muito interessante. Ele era filósofo, um excelente palestrante, João Carlos Cunha, deve ter feito palestras aqui há muitos anos atrás. João Carlos, ele dizia uma coisa muito interessante. O Livro dos Espíritos é um livro de metas. Ou seja, é um livro para a gente buscar aquela conduta, mas ainda não é algo nosso. Como o Evangelho. O Evangelho, a proposta de Jesus, é uma proposta de metas. Quando ele fala amar aos inimigos, isso não é ainda uma realidade nossa. Quando ele fala perdão das ofensas, isso ainda não é uma postura nossa, no nosso cotidiano, nas nossas escolhas. Quando ele fala que a gente é o maior de todos, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, isso ainda não é uma forma de nós, um valor nosso ainda, é uma meta. E ele garante que nessa meta nós atingiremos um padrão espiritual mais elevado. A mesma coisa o Livro dos Espíritos, é um livro de metas. Ele nos faz propostas evolutivas, mas ainda não é uma realidade para nós. É interessante ter uma metáfora que eu acho muito curiosa. Eu escutei outro dia e fiquei pensando na minha cabeça, poxa, mas é isso mesmo. Já viram esses jogos de videogame que tem níveis, etapas? E os garotinhos, a gurizada fica lá e toda vez que ela muda de etapa, o jogo complica. O jogo da vida também é um jogo tipo videogame. Se a gente parar para pensar, a gente está num videogame, fazendo diversos níveis de jogos. Moisés,
quando ele traz o código de conduta, quando ele traz os 10 mandamentos, Moisés estipula o primeiro nível do jogo. Não fazer o mal na vida de relação. Esse é o primeiro nível do jogo, da vida. Não fazer o mal. Não faça o mal. Jesus complica o jogo. É o nível 2. Jesus vai para o nível 2. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Indistintamente. O bem incondicional. Porque não basta fazer o bem para quem te faz bem. Isso ele já disse. Isso qualquer um faz. É preciso fazer o bem incondicionalmente, inclusive para aquele que não te faz bem. Complicou o jogo. Nível 2. Entramos no nível 2. A doutrina espírita complica mais ainda. Porque ela vem, não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem que você possa fazer. E acrescenta a reparação dos danos causados pelo mal que praticou. É um outro nível do jogo. Não fazer o mal, fazer todo o bem que é possível e reparar os danos das escolhas equivocadas que você fez. Eu não quero nem pensar qual é o nível 4. Esse nível já é um desafio. É um desafio. Então, se nós já estamos nesse patamar desse jogo, e muitas vezes nós temos que voltar, já viu que quando não atinge, tem que voltar para o nível anterior, às vezes a gente volta para o nível de não fazer o mal, aí começa tudo de novo, para ver se passa para o nível de fazer o bem, e vai para o nível de reparação. Isso é a escolha das provas. Então, quando o espírito sai do mundo material, desencarna, e vai para a vida espiritual, ele entra num processo de, quando tem esclarecimento para isso, e maturidade para isso, num processo de balanço, ou seja, de revisão de todas as consequências das suas ações, de todas as suas conquistas e as não conquistas, as que poderia ter feito e que não fez, e dos danos que causou. E essa, podemos chamar de ficha kármica, ela é determinante no processo de escolha da próxima existência. Tendo ele consciência disto ou não. Quando tem consciência, participa do processo. Certamente, no nível de espíritos imperfeitos que nós ainda somos, como crianças espirituais que ainda somos, essa participação é relativa. Nós somos assessorados pelos nossos mentores espirituais para fazer as escolhas mais adequadas. Isso não é difícil da gente imaginar, porque basta nós olharmos para nossos filhos ou netos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade da educação. Quando são muito crianças, quando estão ainda naquela faixa muito jovem, nós temos que participar de praticamente todo o processo. Temos que escolher por eles. Alguém pode deixar uma criança de 2 ou 3 anos escolher a alimentação? Vai dar um pitaco aqui ou lá, pode dizer que não gosta disso ou não gosta daquilo, mas há que ter uma interferência severa sobre isso. Severa, porque se não tiver, vai deixar por conta do livre-arbítrio daquela criança que já se manifesta, e ele vai gostar de quê? Batata frita, Coca-Cola e coisas que o valha, se for apresentado a isso. E o que isso vai ser? Danoso para essa criança. Ainda que ele seja eventualmente prazeroso. Então há que se ter uma interferência. Não. Vai comer fígado com brócolis. Também não precisa chegar a esse ponto. Tá certo que... Afinal de contas, o amor não vai permitir chegar a esse ponto. Mas um fígado de vez em quando, um brócolis de vez em quando, por ser saudável, vai ter que ser apresentado. E dependendo da forma como for apresentado, de repente até será bem degustado. Não me apresentaram, e se me apresentassem, eu também não comia. Mas eu fui criado por avó. E criado por avó é uma outra história. As avós aqui sabem muito bem. Não gosta, aí faz um arrozinho com ovo. E até hoje só gosta de comer porcaria.
Porque não me apresentaram. Olha, me apresentaram, só que o meu livre-arbítrio falou mais alto. Né? Porque avó e avô sempre obedecem aos netos. Mas pai e mãe tem que interferir. Mas à medida que vai evoluindo, aí você vai lá e interfere na escola. Tem que ir para a escola. É uma interferência. Há necessidade de ir para a escola. Mas à medida que vai evoluindo, de repente, ele já quer acrescentar um curso de inglês, digamos assim. Isso é livre-arbítrio. E aí vai negociar com o pai. Pai, eu quero estudar inglês, porque meus colegas falam inglês, eu quero estudar inglês. Isso é participação, né, na escolha do seu futuro. Chega mais à frente, terminando o nível médio, pode fazer uma escola técnica junto com o nível médio. Pode, depois vai escolher a sua faculdade, mas vai estar dentro da faculdade. Mesmo quando escolhe a faculdade, vai estar dentro da faculdade, obedecido, balizado por um currículo da faculdade, que alguém escolheu por ele. O fato da pessoa escolher uma faculdade não lhe dá a livre opção de fazer as matérias que bem entende. Elas têm uma sequência. Basicamente, se a gente trouxer essa analogia para a vida espiritual, a escolha das provas, nós vamos perceber como é que a escolha das provas, ela tem um balizamento, ela tem um currículo. O jogo tem desafios. Há um currículo a ser feito. Então, há desafios evolutivos a serem vencidos. E existe na ficha kármica eventos que não foram de boas escolhas, porque nossos valores e nossas crenças nos levaram a fazer escolhas equivocadas. Nós desviamos do caminho correto. Nós cedemos, muitas vezes, à força da matéria, deixando de levar em consideração a vida espiritual. Então temos responsabilidade sobre isso. Temos responsabilidade sobre os danos que nós causamos. E isso é necessário, e como o jogo da vida agora, ele leva a reparação também para dentro do desafio, é preciso, para evoluir, fazer aquelas matérias que estão em dependência, exatamente como na escola. O aluno que não passa na matéria, ele fica em dependência, ele não pode ir para a matéria seguinte enquanto ele não pagar aquela dependência que ele está devendo. Se ele está lá no curso de engenharia, em cálculo 2, e ele é reprovado em cálculo 2, ele não pode passar para cálculo 3. E se ele não pode passar para cálculo 3, na escolha das matérias da série seguinte, ele está preso em cálculo 2. E enquanto ele não cursar cálculo 2, ele fez essa escolha livremente. Sim, quando ele cursando cálculo 2, ele não se dedicou a matéria como deveria ter se dedicado, aos estudos como ele deveria ter se dedicado. Da mesma forma como na nossa vida, nem sempre nós nos dedicamos à nossa evolução espiritual como deveríamos ter nos dedicado, com as possibilidades que nós tínhamos e nem sempre usamos, porque, não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou, hoje eu estou com febre. O centro hoje, ou não vou fazer. Nós vamos desistindo, muitas vezes, dos desafios de evolução. Falei do meu querido amigo Altivo, que eu tinha por ele um carinho muito grande, tenho certeza que também o carinho era recíproco. E uma vez conversando com ele, uma das coisas que mais me chocou não, mas me impressionou, quando ele me disse que um dos sofrimentos maiores dos espíritos quando desencarnam não é aquilo que ele fez, é principalmente aquilo que ele deixou de fazer, que lhe dá uma frustração muito grande e que lhe causa um enorme sofrimento, porque ele poderia ter feito, estava ao seu alcance, mas ele se deixou levar por variáveis que lhe desviaram a atenção pelo uso do seu livre-arbítrio daquilo que ele poderia ter conquistado. Então ele entra na erraticidade, no chamado plano espiritual, em condições ruins, pela sua própria preguiça ou pela sua própria falta de atenção aos momentos em que ele teve, em que ele poderia ter conquistado uma vida espiritual de melhor qualidade. E aí ele chega em dependência.
Ele está dependente daquelas matérias. Portanto, na escolha das suas provas, na escolha da sua nova encarnação, ele tem que pagar as matérias que está devendo. E enfrentar os desafios de crescimento das matérias novas que se apresentarão. Então é feito um plano. Quando ele tem esclarecimento suficiente, ele participa desse plano. Ele toma consciência das suas carências, ou seja, dos desafios que ele precisa enfrentar para suprir as carências, e também daquelas imperfeições que poderiam ter sido resolvidas e que não foram. E isso vai fazer um pacote, que vai determinar um gênero de provas. Gênero. Não são todas as provas. Gênero o que é? A qualidade da prova. Ou seja, qual é o desafio que aquele espírito precisa enfrentar para fazer a sua evolução. Então, a qualidade da prova, como é dito aqui na própria literatura e também na mensagem, o espírito escolhe encarnar entre malfeitores. Se for preciso, ele tem que encarnar ali. Porque se a prova dele está associada àquele tipo de desafio, ele vai precisar encarnar ali. Ele vai vencer ou não? Ponto de interrogação. Pois se é prova, é desafio. Se é desafio, ele vai ter que colocar um conjunto de esforços que vai depender dele, da quantidade, da intensidade desses esforços, para superar aquele desafio. É aí onde entra o livre-arbítrio. Então, a doutrina espírita, quando ela fala, lá no nível 3, que não basta fazer o mal, que é preciso fazer o bem, não basta não fazer o mal, que é preciso fazer o bem e que é preciso a reparação, ela se torna uma doutrina de responsabilidade pelos atos. Responsabilidade pessoal pelos atos. Não tem, ai Jesus. Não tem, o Senhor morreu na cruz para pagar os meus pecados. É outro nível de jogo, gente. Jesus não morreu na cruz para pagar pecado de ninguém. O sangue de Cristo não lava os pecados do mundo, porque sangue nunca lavou nada. Sangue suja. O que lava é água. Água do suor ou da lágrima, que é a prova ou a expiação. Isso é que lava os nossos pecados. Porque seria muito prático, gente. Aliás, o nível 2 do jogo, ele é até um nível mais interessante. Por quê? Bota a conta para Jesus. Ah, tudo bem, bota a conta para Jesus. Jesus paga. Olha, se Jesus pagasse tudo, por que eu vou me reformar? Por que eu vou modificar a minha conduta? Quer uma analogia? Nem precisa ser uma metáfora. Imagina que você está completamente endividado. Para muitos não precisa imaginar nada. Está sem crédito no cartão, está sem crédito. E alguém chegasse para você e dissesse, vem cá, me diz quanto você deve que eu pago a tua conta. A gente ia gostar de encontrar uma pessoa dessa? Lógico. Agora, a gente podia encontrar uma outra pessoa e dizer, me diz quanto é que você deve, e eu vou sentar contigo e vou te ensinar a nunca mais se endividar. Qual dos dois a gente gostaria de encontrar? Não fala que é feio mentir. O que eu pago a sua conta é esse Jesus, que na realidade não foi essa a proposta dele. O que te ensina a nunca mais se endividar é o Jesus real. Porque se alguém pagar a nossa conta, o que vai acontecer no dia seguinte? A gente já sabe como é que a gente é. A gente já sabe como é que a gente é. Então já sabe do que precisa. Isso é responsabilidade. Primeiro, é perceber o que a gente é. Perceber o que a gente é. Tem um tipo de expressão muito interessante. É a doutrina parda. Conhece a parda? Perceber o que a gente é. P. Aceitar que a gente é assim. A. Refletir sobre por que a gente está assim. R.
decidir mudar. D. E o A, agir nesse processo de mudança. É o Parda. Lembra do Parda? Percepção. Nós já percebemos que se alguém pagar nossas contas, nós corremos o risco do quê? De complicar mais ainda. Percebe? Na hora que aceita isso, percebe isso, aceita. É como a pessoa que tem um vício, digamos, do álcool. Enquanto ela não aceitar que ela tem o vício do álcool, ou seja, perceber e aceitar que ela tem o vício do álcool, ela não começa o processo de esforço para sair do vício. Então tem que aceitar. Aí começa a refletir. Vamos começar a refletir sobre por que no meu modelo comportamental, ou o que no meu modelo comportamental está me levando a direcionar a minha atenção para algo que eu já percebo que não é bom para mim. Essa é a reflexão. Existe um valor ou uma crença dentro de mim, dentro do meu modelo comportamental, dos meus paradigmas, que está, quando o meu racional diz, isso não é bom para mim, mas há um movimento automático da minha alma dizendo, mas eu quero. Então há um conflito entre o que eu penso, ou seja, o que eu já sei, e aquilo que eu ainda estou. Não sou, ainda estou. Há uma distância. Uma coisa é o sujeito tomar a decisão de parar de fumar. A outra é todo o processo de desintoxicação e de sofrimento pela atitude de parar de fumar. Porque saber que cigarro faz mal, qualquer pessoa sabe. Não existe ignorância sobre isso. Então, isso me faz mal. Eu aceito isso em mim? Não, eu não quero mais. Mas ainda existe dentro de mim? Existe. Então eu tenho que refletir. Qual é o valor? O que está me levando a ainda não fazer todo o bem que eu posso? Olha, Paulo de Tarso, São Paulo para os católicos, passou por isso. No início. É muito citada a frase de Paulo na carta, quando ele diz, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu ainda não faço. Foi no início da jornada dele. Porque depois, quando ele terminou, ele já disse, não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele já estava sintonizado com a vontade de Jesus. Mas no início, na hora das lutas internas, quando aquele Saulo, doutor da lei, ainda estava vivo dentro dele, apesar de todas as reflexões, toda a maturação, de toda a decisão que ele teve que tomar de mudança, de rumo, de rota, ele sofria a pressão das suas imperfeições. O mal que eu não quero, eu ainda me incomoda. Mas o bem que eu quero fazer, eu ainda tenho que fazer um esforço para fazer. Isso é o conflito. Ora, se Paulo de Tarso sofreu esse conflito, dá para a gente estar em boa companhia. Estamos em boa companhia. Só que ele venceu. Ele venceu o quê? Através de um processo, de uma decisão e de uma ação efetiva na sua transformação. Então, reencarnar, desencarnar para fazer escolha de provas é achar que isso é o mecanismo da lei? Não, não é. Nós estamos escolhendo as provas já desde agora. Não precisa desencarnar para começar o processo de reencarnação. Nós podemos reencarnar desencarnados. Tomar todas as decisões da próxima encarnação já nesta, através dos esforços de melhoria que podemos fazer nesta. Divaldo contou uma história que eu achei muito interessante, eu escutei isso há muito tempo atrás, Divaldo Franco. Ele contou que conheceu uma senhora numa instituição que ele foi fazer uma palestra, que ela tinha aproximadamente uns 85, 90 anos, e que falou para ele que estava começando a aprender a tocar violino. Que ela adorava violino e começou a aprender a tocar violino. E que ela esperava um dia tocar violino. E ele olhou para ela e falou, a senhora não acha que violino leva 11 anos? A senhora não acha que talvez não dê para completar o curso? Aí ela disse, eu sei. Mas na próxima eu já venho com um jeito.
Isso é programar a próxima encarnação ainda encarnado. E a gente pode fazer isso. Não há necessidade de desencarnar para fazer a avaliação da ficha kármica. Aliás, a gente tem a nossa ficha kármica, basta olhar as nossas tendências. Eu acho muito curioso quando a gente fala de doutrina espírita. Aqui na casa espírita não tem esse problema. Também eu não falo de doutrina espírita fora da casa espírita, porque eu respeito sempre as formas de pensar de qualquer outra pessoa. Se alguém me pergunta, eu respondo. Se não pergunta, eu fico na minha. Não sou um divulgador nesse sentido, dentro da instituição espírita, com certeza. Mas muitas vezes a pessoa fala, eu não acredito em nada disso. Eu sou cético. A gente ouve muito isso. Sou cético. Não acredito nesse negócio de reencarnação. Ninguém voltou para dizer como era lá. Mergulha dentro de ti para tu ver se tu não voltaste. Olha para as tuas tendências para ver se você não tem. De onde surgiu isso que você tem aí dentro de você? Mas tudo bem, deixa para lá. Ninguém nunca voltou, não acredito nisso. Morreu, o bicho comeu, uma coisa do gênero. Sou cético. Aí vem uma pergunta. Você já estudou? Você conhece profundamente o assunto? Já se interessou para conhecer isso? Porque o cético é o que conhece, diz que não acredita e tem uma informação melhor. Não, isso não é assim, isto é assim. Ele tem mas ele conhece aquilo que ele diz que não acredita. Porque se você não conhece aquilo que você diz que não acredita, você não é cético, é ignorante. No sentido da palavra mesmo, de ignorar. Você ignora. Ora, uma coisa que você ignora, você não pode dizer que acredita ou não. Você não sabe o que é. Ah, mas o cara é físico nuclear. Tá bom, em física nuclear ele pode ser PhD. Em espiritismo ele não manja bulhufas. Portanto, em espiritismo ele é ignorante. Não é no sentido pejorativo da palavra. Eu sou absolutamente ignorante em budismo. Eu não entendo nada de budismo, só vejo aquele Buda lá. Sei que é uma filosofia que leva também para o bem, mas nunca me aprofundei. Como é que eu posso dizer que acredito ou não acredito nos princípios budistas? Se eu não os conheço. Nesse caso, eu sou um ignorante. E nós somos ignorantes em muitas coisas. Aliás, na maioria das coisas, nós somos ignorantes. Já percebeu como a gente é palpiteiro? Como a gente dá palpite? Do que não sabe? Se eu disser para vocês que eu estou com dor de cabeça, qual é o remédio que eu tomo? Todo mundo tem um. Quem é médico aqui? Porque, na realidade, a gente receita. Nós damos receitas, inclusive, de posturas dentro do comportamento. Meu marido, não sei o quê. Separa. Não é isso que a gente fala? Caraca, você está vivendo um negócio com a pessoa, não está. Como é que você vai dar um palpite desse? Já ouviu isso? Aliás, já fez isso? Já percebeu como a gente dá palpite? Na maioria das coisas que a gente dá palpite, a gente não sabe absolutamente nada sobre o que está falando. Qual o nosso grau de ignorância? Nós mal conhecemos as nossas necessidades espirituais. Isso quando conhecemos alguma delas. Então, a escolha das provas, ela tem muito a ver com aquilo que a gente está fazendo de escolhas, fez de escolhas, está sofrendo as consequências e está fazendo de escolhas agora. E essas escolhas de agora determinam uma qualidade de vida espiritual. E essa qualidade de vida espiritual vai determinar a qualidade da próxima encarnação. E um espírito em processo de evolução, ele não pensa em descanso. Porque é muito comum, nós aqui da casa espírita, e é comum e natural, a gente tem muita informação da vida espiritual. Não só pela doutrina, Kardec começa o processo, mas nós temos muitos livros complementares. Toda a obra de André Luiz, ela nos traz um panorama claríssimo da vida espiritual. Principalmente nosso lar. A maioria das pessoas conhece o nosso lar, mesmo não sendo espírita, porque já teve filme, já está passando até no Viva agora, de tão batido que já está o nosso lar. O Viva é o primeiro canal espírita da televisão. Eu não sei se vocês sabem, porque não tem um vivo naquele canal, já reparou? Todo mundo está morto. Você olha, morreu. Não sei por que chama Viva. Não sei.
Aquele nome não faz sentido nenhum. Então, nosso lar, e aí a gente pensa que vai para nosso lar. Porque a meta do espírita médio, e eu me incluo nela, gostaria até de estar na média, porque eu acho que eu estou bem mais abaixo, a média do espírito é desencarnar e ir para nosso lar, porque já está de bom tamanho. Pegou nosso lar, já está de bom tamanho. Mesmo que pegue uma câmara daquela de recuperação e tal, mesmo que pegue, vai de maca, mas entrou lá, já está de bom tamanho. Não é nenhuma UPA, nem nada, mas pega, né? Vai lá, está de bom tamanho. Para quê? Para descansar. Ficar naquele lago, aquelas flores. Para descansar. Na realidade, o verdadeiro trabalhador, quando ele desencarna, basicamente ele deveria chegar e dizer: qual é o meu trabalho aqui? O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu tenho para fazer? Onde é que eu me encaixo aqui dentro? Porque se o processo ele é permanente, é um desafio, se eu venci o nível 2 ou o nível 3, eu tenho que ir, porque o garotinho lá, ele está buscando, o nível 4, ele está buscando, sei lá, a espada de Jedi, sei lá se isso existe, tá? Ele está esperando chegar no topo lá, de ser o marechal ou o guerreiro maior. Enquanto ele não chega lá, ele não sossega. Ele cai de nível e volta, ele cai de nível e volta. A mesma coisa é o espírita e o espírito. Principalmente o espírito espírita. Ele não pode se contentar com chegar no nível. Porque ainda tem muito jogo pela frente. Pega a escala espírita. Vai olhar lá a escala espírita. São 10 níveis. 10 níveis. Começa lá os imperfeitos, tá? Com 5 níveis. Os bons espíritos com 4 e os espíritos perfeitos, que é o final do jogo. Jesus chegou lá e veio ensinar o jogo para a gente. Só que bota lá na escala espírita, onde é que a gente está? Na melhor das hipóteses, a grande maioria, incluindo o orador que vos fala, está no neutro. Está no neutro. Espíritos neutros. Nem tão bom para fazer o bem, nem tão mal para fazer o mal. Porque eu acredito que fazer o mal por prazer não seja já do nosso modelo comportamental. Uma picuinhazinha a gente faz, só para implicar, né? Implicar. Mas não é um Estado islâmico, né? Mas uma picuinhazinha, né? Em casa a gente faz isso só para provocar, né? Não gosta de alho, o marido não gosta de alho, está irritada, mete alho na comida. Né? Bom, isso não é o bem, né? Mas também não é o mal, assim, né? Até porque alho faz bem, né? Precisa comer alho faz bem para você, né? Faz bem para o coração, uma coisa assim. Então a gente não é espírito de fazer o mal, ou espírito brincalhão. Claro, que divertido é uma coisa. Seriedade não tem nada a ver com falta de bom humor. Às vezes a gente confunde seriedade com sisudez. Tem muito sisudo ladrão que não acaba mais, tá? Mas não dá um sorriso. Tá? E tem muita gente de bom humor que é incapaz de fazer o mal. Então a gente deve pegar ali o espírito neutro. O que é o espírito neutro? Ele é basicamente o omisso. Isso não é comigo. Isso não me diz respeito. Ele peca por omissão, porque ele não é tão mal para fazer o mal. Então ele já joga o primeiro nível do jogo. Ele já não faz o mal intencionalmente. Lá uma escapulida e tal, um erro é outra coisa. Mas ele já joga o primeiro nível do jogo. Ele já passou do primeiro nível, ele está no segundo nível. Mas não é tão bom para fazer todo o bem. Por quê? Porque muitas vezes fazer o bem implica em correr riscos. Em colocar reputação em risco. Kardec colocou a reputação dele em risco. Kardec foi riscado em França como cientista. Até mesmo Arthur Conan Doyle, que escreveu a História do Espiritismo, dedica, o livro é dessa grossura, 2 ou 3 páginas a Kardec. 2 ou 3 páginas. Por quê? Porque Kardec colocou a sua reputação em risco por um ideal. Ele se jogou de cabeça num ideal. E Jung,
não teve essa coragem. Porque ele tinha uma espiritualidade muito grande, inclusive era médium, mas ele não colocou a reputação dele em risco. Ele não assumiu, porque o prejuízo era grande. Não estou desmerecendo a obra do grande psiquiatra, mas ele chegou num momento em que ele teria que, para dar um passo à frente, colocar a sua reputação em risco. E isso ele não colocou. Ele segurou. Pode ser e tal, coisa que vale. Deu uma segurada. Por isso, eu não estou dizendo que ele é um espírito neutro. Estou dizendo que o espírito neutro é basicamente assim. Quando ele tem que correr um risco, isso não é da minha conta. Não vou me meter nessa história. Então ele não se arrisca para fazer o bem. Porque o bem é arriscado. O que os espíritos dizem? O mal é ousado. E o bem é tímido. E por isso que o mal predomina. Porque se você for numa comunidade dessas carentes, dessas favelas que tem por aqui, que cercam o Rio de Janeiro, onde existe muita criminalidade, eu não acredito, não tenho informação sobre isso, eu não acredito que mais de 10% daquelas pessoas sejam bandidos. Eu não acredito que mais de 10%, talvez tenha até um número exagerado. E os outros 90% que não são bandidos? Permitem, por omissão, medo, com certeza. Mas também o medo também da omissão, que aquilo se instale. Isso não é comigo, não se metem comigo. Isso é a timidez do bem. E o bem precisa ser ousado. E esse bem ousado é um outro nível de jogo. Aí entra nos bons espíritos, que ainda tem escalas. Enquanto nós não ousarmos no bem, nós vamos ficar nessa vidinha de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nessas reencarnações que não são estacionárias, mas não são, às vezes, têm a produtividade que poderiam ter. Porque nós não gostamos de correr riscos. Porque isso não é da minha conta, porque não tem nada a ver com isso. Então tem um assassinato em massa lá no Oriente Médio, não tem nada a ver com isso. Como não temos? Nós não participamos da vida política do país. É tudo igual. Outro dia um amigo meu, companheiro de palestras e tudo, foi convidado para um alto cargo público por nomeação não vou citar, tá? Mas numa agência do governo. E foi um político que o convidou. Aí ele falou para mim, não fui. Eu falei, por que você não foi? Porque é um político. Eu vou para lá. Ele vai me pedir coisas. E eu não vou fazer. Então eu preferi não ir. Eu falei, mas assim, nenhum bom vai para o lugar, para lá. Porque se todos os bons recusarem os cargos, porque esses cargos implicam numa tentação ou numa pressão, só vão quem? Os maus, que são ousados. Aí ele ficou, agora é tarde. Nunca é tarde. Porque se nós nos recusarmos a participar da vida política do país, se nós não escolhermos bem os nossos candidatos, quantas pessoas estão lá, nos cargos públicos, com uma procuração assinada por nós através do nosso voto, que nós nem sabemos quem são? Isso é falta de ousadia no bem. Votei na tia, porque minha tia queria, porque aquele vereador asfaltou a rua dela. Aquilo não é mais que obrigação da prefeitura. Não fez mais que sua obrigação de participar disso. É para isso que ele está eleito. Aí você vai votar numa pessoa que asfaltou uma rua e que, de repente, metade do asfalto está na conta dele para a próxima campanha. Você investigou? Nós nos ousamos na vida pública. Nós nos declaramos espíritas quando uma tentação nos surge, ou quando a gente tem coragem de dizer não para um patrão, quando nos pede para fazer alguma coisa que nós eticamente não concordamos. Não faço. Mas isso vai colocar em jogo o meu emprego. É o risco. Então eu faço porque eu tenho medo de perder o emprego. Isso é o espírito neutro. Que eu tenho a impressão que ainda é uma grande massa da população da Terra.
Mas nós estamos vivendo um momento de transição. Nós estamos escolhendo a próxima encarnação. E como dizem os espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, via Divaldo Franco, num congresso da FEB, então não é qualquer espírito, não é qualquer médium e não foi em qualquer lugar, que muitos espíritos estão aqui na sua última chance reencarnatória, porque muitos espíritos estão perdendo a sintonia com o novo mundo que vai se instalar nesse planeta, que é o mundo de regeneração. Tá certo, não dá para ver. Tá difícil de ver esse mundo de regeneração do jeito que a coisa está, mas é porque está em mudança, está tudo de cabeça para baixo. Porque toda mudança implica num desconforto. Qualquer pessoa que tenha feito uma mudança sabe disso. Que toda mudança implica num desconforto. Entre sair de onde está, para ir para onde vai, tem uma montanha de caixa cheia de roupa, copo, não sei mais o quê, tudo desarrumado para ir para outro lugar. E naquele momento de transição, há um desconforto na vida. Nós estamos num momento de transição. Portanto, nós estamos escolhendo, já nesta vida, se iremos ou não continuar neste planeta, ou se vamos para um mundinho sem vergonha, como os exilados de Capela foram, para começar toda uma jornada de evolução em condições adversas. Isso é escolha de prova. Cada ato que a gente faz, cada decisão que a gente toma, cada escolha que eu faço, ela tem uma consequência. Essa consequência pode ser de curto prazo, às vezes prazerosa, mas de longo prazo, complicadora. E nesse longo prazo está incluída a vida espiritual. Então fica o convite a nós espíritas, porque já temos o contato com essa doutrina. Lembra que no início nos parabenizei por estarmos fazendo essas escolhas, de já estarmos aqui num sábado de manhã, abrindo mão de muitas coisas que a gente poderia estar fazendo para buscar esse conhecimento? Esse conhecimento aumenta a nossa responsabilidade. Nós espíritas não somos privilegiados, porque não existe privilégio na ordem natural das coisas da criação. Deus não privilegia ninguém, mas nós somos diferenciados. E por que nós somos diferenciados? Nós somos diferenciados por um conhecimento que nos distingue da maioria da massa de espíritos encarnados nesse planeta. E esse conhecimento aumenta a nossa responsabilidade. Porque também já é dito por Jesus, a quem muito é dado, muito será cobrado. E não nos foi dado, nós buscamos. Esse é o movimento da nossa alma. Nós buscamos esse conhecimento. Nós estamos aqui por um movimento da nossa alma, buscando. Por quê? Porque existe uma carência na nossa alma, às vezes inconsciente, de alimento espiritual que o mundo não consegue mais fornecer. E aí a gente vem para a instituição. Porque aqui, de alguma forma, a gente alimenta o nosso espírito. Porque nós somos corpo de carne, mas um espírito imortal, que da mesma forma que o corpo necessita de alimento, nosso espírito também necessita. Então nós viemos buscar esse alimento. Esse alimento é a informação. Essa informação aumenta a responsabilidade. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade. Não tem a quem dizer, não, eu estou assim por causa de A, B, C ou D. Não. Eu estou assim porque eu tomei decisões, escolhas no passado que me determinaram a ficar assim. Ah, minha vida complicou. Maravilha, parabéns. Porque dentro do jogo da vida, se complicou, você entrou no outro nível. Outros desafios. Porque o garotinho, quando ele passa de nível, também complicou o jogo para ele. Mas ele fica todo feliz. Já estou no nível 6, já estou no nível 7. E a gente está lutando para partir do 2 para o 3. Esse é o nosso desafio. Nós espíritas somos muito mais responsáveis, porque nós temos muito mais informação que a grande massa das pessoas. Temos porque buscamos. E se buscamos, é porque algum movimento da nossa alma se tornou necessário essa busca desse alimento. E que ele possa nos ajudar nesse processo de escolhas, de tomada de decisões, de assumir de uma vez por todas a responsabilidade pelas nossas ações. Isso certamente nos garantirá uma vida espiritual de melhor qualidade. Que Jesus possa nos abençoar as reflexões que precisamos fazer e que Ele nos sustente nelas. Muito obrigado pela atenção. Muita paz a todos.